Abra a tua Bíblia comigo no livro de Jeremias, capítulo 18. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Amém? Jeremias vem logo depois do livro de Isaías e antes do livro de Lamentações. Jeremias, capítulo de número 18. Eu quero pedir a todos agora que tenham reverência pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a maior autoridade que existe no mundo, e ela merece de todos nós respeito, amém? Jeremias 18 diz assim, a partir do verso 1, eu vou ler até o verso 8. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Dispõe-te, vá à casa do oleiro, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não podereis eu fazer de vós como fiz a este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar e derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade quanto a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Diga comigo: glória a Deus, glória a Deus, pela palavra de Deus. Graças a Deus. O profeta Jeremias, irmãos, esse profeta bíblico, que faz parte do que a gente chama de grandes profetas, ou os profetas maiores, foi o último profeta que profetizou em Judá, antes de Judá ser levada ao exílio pelos babilônios. Quando ele profetizou, quando ele estava lançando as suas profecias, que são descritas tanto no livro de Jeremias, quanto no livro de Lamentações, Israel do norte, o estado de Israel do norte já não existia, já tinha sido levado pelos assírios. Se você bem lembrar, na época do neto de Davi, do filho de Salomão, Jeroboão, Deus divide, por ordem divina inclusive, Deus divide o reino de Israel, aquele Israel que foi governado por Davi, por Saul, por Davi e por Salomão. Deus divide em dois. Surge o Israel do norte, com 10 tribos formando esse Israel do norte, e surge o Israel do sul, que era chamado de Judá, formado pela tribo de Judá, Benjamim e pelos levitas. Essa tribo de Judá, esse reino de Judá, foi governado pela casa de Davi até os seus finalmente. E aqui Jeremias é o último profeta que profetiza já para a casa de Judá, no final, antes dela ser levado para Babilônia pelos babilônios. Israel tinha sido levado pelos assírios, os babilônios conquistam os assírios, levam os israelitas também, e os babilônios fazem a mesma coisa com o povo de Judá. Por que eu estou contando toda essa história? Só para você entender o contexto de onde se encaixa essa mensagem. Jeremias vem lançar uma palavra sobre o povo de Judá, numa época em que o povo de Judá sabia que seus irmãos, por causa do pecado e do erro, tinha sido levado à Síria em sequestro, em exílio, por causa do pecado e do erro e de tudo aquilo que eles produziram de forma negativa, que pesaram no coração de Deus. Eles já tinham esse peso, eles já sabiam dessas consequências. Da mesma forma, na época de Jeremias, os últimos reis de Judá eram reis que uma época era positivo, outra época era negativo. Um rei era bom rei, adorava o Senhor, buscava o Senhor, o sucessor dele já não era tanto. Viviam-se nessa oscilação, até que chegou em Zedequias, que entregou à devassidão totalmente o povo de Judá. Jeremias é um profeta nessa época.
Portanto, quando a gente estuda o livro de Jeremias, a gente vê que ele é um profeta que profetizou para conserto do povo. A mensagem de Jeremias era uma mensagem de conserto, era uma mensagem que chamava as pessoas para o arrependimento, era uma mensagem que chamava as pessoas para mudarem de vida. Era alguém que certamente debaixo pelo mesmo Espírito já trazia uma revelação do que seria o Evangelho. O Evangelho é um Evangelho de confronto, o Evangelho é um Evangelho de conserto, sim, o Evangelho de Jesus, o Evangelho que Cristo Jesus produz no nosso coração, que é propagado pelos verdadeiros pastores, profetas, homens e mulheres de Deus, é o Evangelho que traz mudança, é o Evangelho que traz conserto, é o Evangelho que traz mudança de vida, porque ele gera uma novidade de vida, ele gera uma mudança de vida das pessoas, elas deixam de existir para que Cristo viva através delas. É por isso que eu sempre bato na tecla que o maior milagre que a gente vê na igreja, e olha que aqui na Fonte da Vida tem muitos milagres nesses 31 anos de existência dela. Pessoas são curadas de diversas doenças, pessoas são libertas de diversos males. É impressionante o que a gente vê aqui na Igreja Fonte da Vida, o que a gente viu nesses 31 anos. Mas o maior milagre, os maiores milagres que eu já vi nessa igreja foram a transformação de vida. Pessoas que deixaram malignidades, pessoas que deixaram erros e pesos do pecado para trás e se transformaram pela água e pelo Espírito, nasceram de novo da água e do Espírito e se tornaram nova criatura em Cristo Jesus. Era essa época que Jeremias falava, ele já anunciava um certo evangelho de mudanças. Mas esse pregador que gostava de pregar no templo, a Bíblia diz que ele ia muito no templo ou na porta da cidade para propagar aquilo que o Espírito Santo falava para ele que ele tinha que falar. Esse homem de Deus, no capítulo 18, ele, ao invés de preparar o estudo como um pastor deve preparar, ou receber de uma forma mística uma revelação sobrenatural que também fazia parte do itinerário dele como profeta, Deus fala para ele: desce à casa do oleiro, porque lá eu vou falar com você. Desce à casa do oleiro, desce ao estabelecimento do oleiro, porque lá eu vou falar, lá eu vou trazer, lá eu vou ministrar uma palavra ao seu coração. Então Jeremias, para preparar o sermão dele de profeta, ele tem que descer lá na loja do oleiro. Sabe, irmãos, eu entendo algo com isso aqui. E isso serve para as nossas vidas. O nosso Deus é um Deus de movimento. Não, você não entendeu. O nosso Deus é um Deus de movimentação. Ele não fica parado. O apóstolo Paulo fala em Coríntios que ele chama a existência as coisas que não existem. Ele chama a existência aquilo que não foi criado, a criação. O nosso Deus pegou do nada, do absolutamente nada, porque ele já existia antes de qualquer coisa que foi criada ou formado, e do nada ele criou tudo o que existe. Ele é um Deus em total movimento. Ele sempre está movimentando, e Ele quer que os seus servos, Ele quer que o seu povo assim se movimente também. Veja, irmãos, é só você parar para pensar o que Ele fez com Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vá para a terra que eu ainda vou te mostrar. E Ele faz Abraão, Isaque e Jacó serem peregrinos na terra da promessa. É a mesma coisa que Ele faz com Moisés, tira do Egito e leva por 40 anos com aquele povo no deserto para chegar em Canaã. E quando chega em Canaã, pega Josué e fala: conquiste essa terra. O seu Deus, o meu Deus, é Deus de movimento. Ele não é Deus que para, Ele não é Deus que estagniza. Ele, quando nós estamos dormindo, Ele trabalha por nós. Isso é maravilhoso. Ele não fica parado. Ele não vê situações e fica parado diante dessa situação. Ele não olha para a sua situação e fala assim: eu não vou mudar aquela situação. Ou ele não age em prol daquela situação para que aquela situação faça algo na tua vida.
O seu Deus, o meu Deus é o Deus de movimento. Jeremias desce, Jeremias vá, Jeremias fale, Jeremias ouça. Jeremias, eu estou trabalhando. Até quando você não está vendo, Deus está trabalhando diante de você, está trabalhando por você, está trabalhando em prol de você, está trabalhando através de você. Você pode estar sentindo ou não, você pode estar ouvindo ou não, você pode estar recebendo algo ou não. O seu Deus não para de se movimentar em prol da tua vida. Ele não para. Desce, Jeremias, que eu vou falar com você. Ele chega na casa do oleiro, e a Bíblia diz que ao chegar na casa do oleiro, ele vê o dono da loja, que na verdade ele desceu ao estabelecimento. Ele chega lá naquela loja, naquele lugar do oleiro, e ele vê um homem trabalhando. Ele vê um homem trabalhando. Tem uma versão que diz que estava ocupado com a sua obra. Isso é maravilhoso, irmãos, porque todo mundo aqui acho que imagina que o oleiro nesse texto é uma representação divina. A casa do oleiro é uma representação da igreja e do reino de Deus. O Deus que nós servimos é aquele que está sempre ocupado com a sua obra. Ele está sempre ocupado com a sua obra. Lá vai o profeta e chega lá, está lá o homem lá, fazendo a roda girar. Era no compé que fazia. A roda girava, tinha um barro em cima e o oleiro estava trabalhando. Sabe, irmãos, eu acho que hoje não existe muito desse trabalho manual. Hoje é uma questão muito mais artística, cultural, do que era naquela época. Hoje você tem indústrias, hoje você tem maquinários super sofisticados, hoje tem Tupperwares, tem não sei mais o que. Mas naquela época, o jarro era algo extremamente útil numa casa. O jarro de barro, o vaso de barro, a tigela de barro, era o prato, era o copo. Era o jarro, quando era formado de barro, ele servia não só para enfeitar a casa, mas servia para manutenção do vinho, servia para manutenção do leite, servia para dar mais tempo de vida para o vinho, para o leite. Era onde guardava água, e de uma certa forma, de alguma temperatura, mantinha um gosto mais agradável à água. Eu vou além. O jarro de barro ou vaso de barro daquela época era usado também pelas famílias mais pobres como um certo cofre. Eles pegavam suas moedas, suas joias, colocavam nesse vaso de barro, davam um jeito de tampar e fechar e enterravam. Tanto é, irmãos, só uma curiosidade, os manuscritos do Mar Morto, que foram encontrados na década de 50, que hoje a gente sabe que são os textos da Bíblia, que foram encontrados, produzidos pelos assêlicos, antes de 100 anos depois de Cristo, foram guardados em jarros de barro, porque preservavam o papiro, preservavam o papel daquela época. Vocês estão entendendo ou não? Era algo importantíssimo, era algo extraordinário, era algo sensacional, mas era algo natural. Quando Jeremias chega lá, Deus não falou com ele de forma mística, Deus não falou com ele através de um anjo celestial que desceu com vários olhos e com várias, não sei, Deus não falou com ele através daquela voz sobrenatural hollywoodiana que a gente espera, meu filho Jeremias. Deus não falou com ele através de uma profecia, de alguém que chegou e disse a ele, assim diz o Senhor. Aliás, uma dica, quando fala assim diz o Senhor, dá uma desconfiada, tá? Ele não falou nada disso. Ele falou com ele de forma natural. Sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente espera que Deus fale conosco através de forma espiritual, através de forma sobrenatural. A gente quer que um anjo desce, a gente quer que a voz venha falar com a gente quer que um raio desce do céu, a gente quer que que visualize um efeito sobrenatural. Tem um efeito especial e um efeito sobrenatural. E muitas vezes Deus quer falar conosco de formas naturais, através do natural. Ele fala conosco através de um pássaro cantando.
Ele fala conosco através de um animal bonito, através de uma paisagem. Ele fala conosco através do vento. Eu me lembro de uma vez que eu fui chamado para pregar. E às vezes eu estava num acampamento. E às vezes no pregador tem uns blackouts. Quem é pregador e prega sempre sabe o que eu estou falando. Tem dia que Deus dá uma palavra para a gente, o coração aquece, queima, a gente escreve o texto. Ou tem dia que a gente lê o texto e sai assim, parece que a pregação solta nos nossos olhos e a gente vai escrevendo tudo. Mas tem dia que vem um blackout, irmãos, que a gente lê de novo, estuda, pensa no tema e não vem. Bom, parece que é só comigo, os demais pregadores não tem isso, ok? Mas eu tenho. Conversa fiada, vocês têm também, para com isso. Aí vem um blackout. E eu já estava assim, Deus, o que eu vou pregar? Deus, o que eu vou pregar? Orei, estudei, declarei, profetizei, cantei, vem nada, Deus, o que eu vou pregar? E aí me chamaram para pregar, eu tinha que atravessar um campo. Eu falei, vai lá, sua hora de pregar. E eu, o que eu vou pregar? O que eu vou pregar, meu Deus? Aí o vento bateu na grama. O vento bateu na grama. Eu estava indo na direção que eu ia pregar. Eu não sabia que eu ia pregar. Talvez eu ia falar sobre Salmos 23, né? Porque olhei o vento. Quando eu vi o vento, lembrei de Jesus falando para Nicodemos: o vento sopra onde quer. Assim é aquele que é nascido de Deus. Preguei sobre isso, irmãos. Deus não falou comigo com uma voz profética. Deus não falou comigo através do versículo que saltou. Deus não falou comigo através de uma música que foi tocada no meu coração. Deus não falou comigo através de uma pregação do outro. Deus falou comigo através do vento soprando na grama. A gente fica procurando Deus através do sobrenatural, do raio, do relâmpago. E Deus quer falar com a gente de uma forma natural. Aliás, Deus usa o natural para falar com a gente. Deus usa o natural para falar conosco. Preste muita atenção no que eu estou dizendo. Às vezes você quer que Deus faça algo maravilhoso e Deus quer que você vá no médico. Às vezes você quer que uma cura milagrosa aconteça e Deus quer te tratar através do médico, que vai dizer para você: toma tal remédio, faça tal regime, faça tal, muda a sua alimentação, faça exercícios físicos. Mas não, Deus vai me curar. Não, Deus está te curando através do médico. Às vezes você está orando aqui na igreja dizendo: Deus, toca na minha irmã, que nós estamos sem conversar com ela há 20 anos. Eu estou sem conversar com ela faz 20 anos, nós brigamos faz 20 anos. Deus, vai lá um raio sobrenatural e toca nela onde você está. E Deus fala: sim, vou fazer isso. Como? Através do seu celular. Como é isso? Você vai pegar o celular, vai discar o telefone e vai dizer para ela que você está com saudade dela, e vai pedir perdão e vai perdoar ela, e assim eu vou operar, maravilha. Não, Deus vai mandar um anjo trazer ela aqui para a igreja. A gente pensa nisso, né? A gente quer orar por alguém para se converter na família, a gente quer orar por alguém se converter na vizinhança. A gente ora: Deus, vai lá, manda um anjo pegar ela. Olha, meu filho, você é bacana, mas não é anjo. Mas eu não quero usar você como anjo, eu quero usar você como você. Pega o seu carro, dá carona, leva para a igreja. Deus fala conosco através do natural também. Deus não falou com o profeta de forma sobrenatural, Ele falou com o profeta através de forma natural. Vocês estão comigo ou não? Ele chegou lá e viu um homem trabalhando, fazendo jarro, fazendo vaso, fazendo aquele negócio com barro, e mexendo, e ali Deus falou com ele. Agora, o que Deus falou com ele que é extraordinário? Porque quando ele olha para o oleiro trabalhando, aquele barro que ele estava trabalhando desmancha. Aquele barro que ele estava trabalhando desmancha. Ele estava trabalhando, e imagino eu, se eu estou falando alguma coisa errada, me perdoe, quem tem mais conhecimento que eu me perdoe, mas é uma obra muito detalhada fazer esse jarro. Vai girando, tem que ter uma alma de artista, fazendo assim. Se andar um pouquinho assim, desmancha, aí tem que começar tudo de novo.
Essa representação ela é extraordinária. Aqui o texto fala que a mensagem foi para o povo de Israel, que estava naquela oscilação que eu falei no começo. Uma vez o povo de Judá que servia a Deus e não servia. Mas quando a gente vai pegar outros textos da Bíblia e traz para o contexto, a gente percebe que isso pode ser uma ilustração de cada um de nós. Em 1 Coríntios capítulo 4, o apóstolo Paulo fala que nós somos vasos em qual o Espírito Santo nos enche ou não, para a glória dele. O apóstolo Paulo também fala em Timóteo capítulo 4 que nós, numa grande casa, há vasos para honra e vasos para desonra. Isaías, se eu não me engano, no capítulo 46, posso estar enganado, fala que cada um de nós somos um jarro de barro na mão do Senhor. Essa ilustração também é para cada um de nós. Somos vasos de barro. Quer que eu dou mais uma dica para você? A Bíblia fala que Deus criou Adão e Eva, que é os nossos antepassados em comum. Portanto, somos criação de Deus através de Adão e Eva, amém? Deus criou eles através do barro. Somos esse vaso de barro sendo criado na mão do Criador, na mão do oleiro. Somos esse vaso de barro sendo formado na mão do oleiro, sendo trabalhado constantemente na mão do oleiro. Escuta o que Deus está falando para você, dioturnamente, constantemente. O seu Deus, o seu oleiro está trabalhando na sua vida, está trabalhando no seu coração, está trabalhando na sua alma, está trabalhando no seu espírito, está trabalhando em você. O seu Deus que não dorme, o seu Deus que se movimenta, o seu Deus que sempre está trabalhando, Ele não para de trabalhar no seu coração, Ele não para de trabalhar nas suas emoções, Ele não para de trabalhar na sua vida, para que você deixe de ser um vaso de desonra e passe a ser constantemente um vaso de honra para Ele. Vocês estão entendendo? Ele está girando a roda, Ele está trabalhando em você, Ele está trabalhando no seu espírito, Ele está trabalhando na sua alma, Ele está trabalhando no seu coração. Ele não para de trabalhar na tua vida. Não é à toa que Jesus fala: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Texto maravilhoso, delicioso, não é? Texto gostosinho esse, né? Vinde a mim. Você que está cansado, se sobrecarregado, mas o texto tem continuidade. Fala lá: trocai o seu jugo, está na continuação, pelo meu jugo. Ou seja, o jugo aqui não controla o animal. Para de controlar a sua vida e deixa Jesus controlar a sua vida. Mas aí tem mais, Jesus fala assim: e aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. É a natureza de Jesus. O Senhor Deus, o seu oleiro, trabalha em você até você ficar parecido com Jesus. Ele trabalha em você para você ficar parecido com Jesus. E Ele usa circunstâncias. Ele usa dores. Ele usa angústias. Que é isso, bispo Fábio? Eu estou falando a verdade. Eu falo uma coisa que às vezes as pessoas ficam bravas comigo, mas não deixa de ser verdade. Pode ficar bravo, mas é verdade. O problema é bênção. Está amarrado, não, Jesus. Pode amarrar à vontade. Problemas, muitas vezes, então eu vou até mudar para ninguém ficar com tanta raiva. Problemas muitas vezes são bênçãos. Sabia? Se eu perguntar aqui, quem veio para a igreja por causa de problema, mais da metade dos irmãos vão levantar a mão. O maior evangelista que existe no mundo são os problemas. O maior evangelista do mundo são os problemas. Quer que eu vou além? O maior professor de oração que existe no mundo é problema.
Posso dar o curso que for de teologia aqui para vocês. O bispo Robson, nosso reitor do seminário, pode vir aqui e fazer todo um estudo detalhado de oração na Bíblia, com tudo assim organizadinho e tal. E o que vai ensinar você a orar de verdade é problema. Quando você está com problema, você vai para o santuário orar. Quando você está com problema, você pede oração por irmão. Quando você está com problema, você tira tempo, você acorda de madrugada para orar. Eu não sei por que as pessoas acham que de madrugada funciona mais o ouvido de Deus, não sei, mas vou acordar 3 da manhã. Pode acordar mais tarde, irmão, desde que ore, não tem problema, mas vou subir no monte. O cara sobe no monte, desce monte, sobe monte, desce monte. É assim ou não é, irmão? Estou falando uma bobagem? Quando ele está com problema, ele faz todo tipo de campanha. Quando ele não está, lá vem negócio de Jabes. Semana do livramento agora. Reobote. Não aguento mais. Lá é só campanha de Elias, né, de Josué, de Daniel. 21 dias. Bispo Francisco, 21 dias. Campanha de projetando. E agora eles estão tirando campanha. Agora é só o nome. A minha teologia não concorda. Meus estudos hermenêuticos não concordam. Agora, arrumou um problema. Ele quer fazer campanha de Elias, de Eliseu, de José, de Antônio, de Maria. Antônio não tem na Bíblia, esquece. Ele quer fazer campanha. Vocês estão entendendo, irmãos? Ele pede para orar, pede para ungir. O pastor vai ungir só com o dedinho e fala: não, derrama esse óleo aí, pastor. Vocês estão rindo? As pessoas às vezes chegam na gente e falam assim, a gente ora com eles, não, ele olha para mim bravo. Eu quero oração forte. Oração forte. Eu já entendo que a oração forte é falar mais forte, né? Em nome, aí bate o pé assim, em nome de Jesus. Vocês estão rindo, mas estão rindo de vocês mesmos, né, irmãos? O problema é uma benção. Ele usa circunstância para nos aproximar dele. Ele não usa circunstância para trabalhar em nós. Ele usa circunstância para mudar a nossa vida. Ele usa circunstância para mudar, para tirar o orgulho do nosso coração. Irmãos, escuta o que eu vou te falar em nome de Jesus. Se você não ouviu nada que eu falei até agora e não vai prestar atenção depois, presta atenção nessa frase que eu vou dizer. Por favor. O Senhor Deus tem prazer em te abençoar. Hebreus 11, verso 6 diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Estão comigo? Ele tem prazer em te responder. Ele tem prazer em ouvir a sua oração e dar o presente através do favor dEle para a tua vida. Mas a Bíblia diz que Ele despreza orgulhoso, soberbo e coração altivo. Está na Bíblia. Mas na mesma Bíblia diz, esqueci do microfone, na mesma Bíblia diz que Ele não despreza coração quebrantado e contrito. Estão comigo ou não? Ele despreza orgulhoso e altivo, mas coração quebrantado e contrito não. Deus quer te abençoar, mas enquanto você tiver um coração orgulhoso, soberbo e altivo, Ele não quebra a regra, então Ele não te abençoa. Ele só abençoa se o seu coração estiver quebrantado e contrito. Beleza, como é que Ele faz então? Ele quebra esse orgulho dentro do nosso coração, para a gente ficar quebradinho. Ele pega aquela situação que você estava assim orgulhosão, eu sou bonzão. Ele vem, pera aí que eu vou te pegar, te botar na cama 3 dias. Peraí, não, Deus não é assim, tá bom, Ele permite, assim que vocês querem que eu fale, eu falo. Deus permite que isso aconteça. Você compra aquele carro maravilhoso e de repente vem e bate. Aí você sai bravo, querendo xingar até a última geração da pessoa. E o Espírito Santo está falando, tá vendo? Vai ter que ficar mais um pouquinho aí. Ele usa a situação para mudar a gente. Vai trabalhando, está formando. Está orgulhoso, deixa eu tirar esse orgulho. Mas o mais interessante do texto é que a Bíblia diz que o barro desmancha. E Ele não pega aquele barro e joga fora. Ele não pega aquele barro e joga fora.
No texto diz que ele usa o mesmo barro para fazer um novo vaso. Deixa eu ilustrar com você com exemplos bíblicos, posso? Vamos combinar que se Davi chegasse aqui hoje, com o currículo dele, e pedisse para ser presbítero da Fonte da Vida, nós diríamos a ele: de jeito nenhum. O senhor não pode, o senhor é assassino, o senhor é adúltero. Está na Bíblia isso, irmãos. Se Salomão chegasse aqui para ser professor lá do seminário do Bispo Robson, que o Bispo Robson é diretor. Primeira pergunta: o senhor é casado? Sim. Qual é o nome da sua esposa? Qual delas? Como assim qual delas? Ué, porque eu tenho 1000, né? Sai daqui! É assim ou não é, irmãos? É ou não é? E Pedro? Amigão do peito, está contigo o tempo todo, andou nas águas com você, na hora que o trem apertou, conheço não, nunca vi na vida. Aquele ingrato, a gente, é ou não é? E uma mulher chamada Raabe, se ela chegasse aqui: pastor, posso ser? Sai daqui, rapariga, que isso, coisa feia. Vocês estão rindo? Mas ainda bem que não é a nossa justiça pessoal. Ainda bem que não é eu ou você que fazemos isso. Ainda bem que não sou eu ou você que fazemos essa escolha. Ainda bem que é o dono da casa do oleiro que faz essa escolha. Ele pega Davi assassino, ele pega Davi adúltero e aceita o arrependimento de Davi e faz dele um homem segundo o coração de Deus. Ele pega Salomão, que se desviou por causa das mulheres, mas termina a sua vida escrevendo o livro de Eclesiastes. Por isso que Deus trabalhou o coração dele. Ele pega Raabe, a prostituta, e transforma ela de uma forma tão poderosa que ela entra na linha da genealogia de Jesus, se tornando uma mãe de reis. Ele trabalha, ele não pega o barro e joga fora. Se fosse nós, eu pegaria. Se fosse eu, pegaria o barro do Fábio, quando o Fábio errou, quando o Fábio derrapou, quando o Fábio pisou na banana e escorregou, pegaria o barro e jogaria fora. Muitos pastores fariam isso, muitos padres fariam isso, muitos pregadores fariam isso, mas o meu Deus de misericórdia não. Ele pega o barro e fala: deixa eu dar mais uma chance para esse Fábio, deixa eu trabalhar com esse Fábio aqui, deixa eu produzir no coração dele o coração de Cristo. Trabalha. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Eu não sei qual é o seu peso na consciência, nas costas. Eu não sei. Deus aí também não quero saber. Quem precisa saber é Jesus. E Ele já sabe, pois Ele quer ouvir de você. É um processo de cura e de libertação e de perdão. O que eu sei é que o Deus que refez esses personagens da Bíblia, que refez homens e mulheres perdidos ao longo da história e os transformar em homens e mulheres íntegros, quer te refazer. Se você acha que o seu ministério desmanchou, o seu Deus quer refazer o seu ministério. Se você acha que o seu casamento desmanchou, o seu Deus quer refazer o seu casamento. Se você acha que sua vida sentimental, emocional está em frangalhos, o seu Deus quer reconstruir todas as suas emoções. Se a sua saúde é como um barro que está derretendo, o seu Deus quer refazer o seu corpo. Esse é o Deus que quer pegar a circunstância que você... pega essa. Esse é o Deus que quer pegar a circunstância que você acha que veio para te destruir. Esse é o Deus que quer pegar a circunstância que você acha que veio para te matar.
Esse é o Deus que quer pegar a circunstância que você acha que veio para destruir você, os seus negócios, e refazer dentro da roda de trabalho dele. Esse é o Deus que age aqui na igreja Fonte da Vida. Vou terminar com um exemplo bíblico, posso? E agora eu estou terminando de verdade. A Bíblia fala que Sansão, vocês lembram de Sansão? Fortão, aquele era um homem bravo, venceu um exército com uma cajadada de jumento, porque lá ganhava briga com 1000, forte. A Bíblia diz que a força dele, a gente acha que é só do cabelo, não, era da aliança de Nazireu que ele tinha. E a aliança de Nazireu que ele tinha, a Bíblia é clara, ele não podia fazer 3 coisas: beber vinho ou qualquer coisa, substância da uva, ele não podia tocar em morto, e ele não podia cortar o cabelo enquanto tivesse o voto, e o voto dele era por toda a vida, se vocês lembrar quando o anjo aparece para os pais dele, enfim. Esse era o segredo da unção que dava a ele força, era a consagração dele. A gente vai vendo na história dele, que ele bebe vinho, que ele mata um leão, e toca no corpo dele, para comer um favo de mel, ele desobedece todas as regras, e por fim, seduzido por mulheres, que também era uma regra que ele quebrou, ele permite que Dalila corte o cabelo dele, e o espírito sai dele, o espírito que dava unção, que dava força dele, sai dele. Ele é preso pelos filisteus, os filisteus furam o olho dele, e a Bíblia diz que levam ele para ser literalmente um palhaço de circo, porque era um troféu para os filisteus. E um dia os filisteus reúnem 3.000 pessoas, festejando, celebrando, colocam ele amarrado em 2 colunas, ele ora, Deus permite que a força volte sobre ele, e ele empurra aquelas colunas e mata mais gente na sua morte que na sua vida. É o texto, fiz um resumo da história de Sansão. Mas em Juízes capítulo 16, que fala sobre a história de Sansão, tem um versículo que eu considero um dos mais extraordinários da Bíblia. Um dos mais extraordinários da Bíblia. Porque logo que ele que tem o cabelo cortado, que os olhos dele é furado, que ele é levado pelos filisteus, o capítulo termina dizendo: e o cabelo de Sansão voltou a crescer. O cabelo de Sansão voltou a crescer. Isso é uma sinalização da graça de Deus. O seu Deus é Deus de segunda chance. O seu Deus é Deus de terceira chance. O seu Deus é rico em misericórdia. O seu Deus é Deus de graça. A sua misericórdia dura para todo sempre. O seu Deus tem a graça e a misericórdia que renova-se a cada manhã. O amor dele é eterno. Sansão talvez pensou que os olhos estavam furados, ele não ia enxergar mais nada. Sansão pensou que acabou ali. Sansão talvez pensou que toda a consequência do erro e do pecado estava sobre ele. É verdade, mas o cabelo dele estava voltando a crescer. Deus sabia que ele ia orar, Deus sabia que ele ia se arrepender, Deus sabe todas as coisas, Deus sabia que ele ia clamar mais uma vez pelo socorro do Senhor, portanto o cabelo dele voltou a crescer. Eu te falo hoje em nome de Jesus, o seu cabelo espiritual voltou a crescer, o seu cabelo espiritual voltou a crescer, o seu cabelo espiritual voltou a crescer. Não, papai, pai, mãe, se você acha que não tem solução para o seu filho, pode ser que naturalmente não tenha, mas espiritualmente o Deus de resgate vai resgatar o seu filho, vai resgatar a sua filha, vai tirá-lo da mão do diabo e trazer para o reino da luz. O seu cabelo voltou a crescer, sabe, irmãos? Confia nisso.